Olá, bom dia tricologistas, bom dia terapeutas capilares, associados à Abratec. Hoje estamos aqui num dia maravilhoso, com uma presença de uma pessoa maravilhosa para conversar um pouco com vocês, para passar tudo aquilo que a gente tem que acha que é importante vocês saberem. Eu estou aqui com a nossa amiga Ângela Rossim Saad. Ela é química, tricologista, professora universitária, coordenadora da pós-graduação em tricologia, a primeira pós-graduação que, juntamente com a Abratec, veio para Florianópolis. Então, ela é especial em tudo. E também médica graduanda. Então, a Ângela é a pessoa mais referenciada hoje para falar para vocês do como nós estamos com a profissão do tricologista, como nós estamos com a profissão do terapeuta capilar. E esse papo descontraído, esse papo agradável, com essa pessoa maravilhosa, Ângela, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Nós vamos bater hoje, então, um papo aqui muito, mas muito agradável. Ângela, vamos começar, né, guria? Tua ficha é grande. E eu vou dizer mais uma coisa. A Ângela foi a primeira tricologista homenageada com uma placa de honra ao mérito pela Abratec. Agora, o ano passado, num congresso que tivemos aqui em Florianópolis, um congresso maravilhoso, feito pela DNA Vital, onde a Abratec ela é parceira junto com essa empresa DNA Vital. Nós fomos lá entregar essa placa. Pessoalmente, fiquei muito feliz. Pude conviver uns dias com a Ângela ali, pude entender o que é essa carreira profissional dela, que começou lá em 89, eu acho que antes disso, né, Ângela? Então, você é uma precursora em quase um monte de coisa, né? Então, eu vou conversar contigo hoje a respeito disso. Me fala aí, Ângela, você como é que tá? Como é que tá essa carreira de tricologista? Como é que tá essa pós-graduação em Florianópolis? Como tá a faculdade, né? Que a gente estava falando agora aqui que se formar em medicina é uma coisa muito suada e a Ângela já está nessa guerra também. Então, são várias lutas que todo dia você vem travando, né, Ângela? Vamos falar um pouquinho? Com certeza. É, a faculdade de medicina veio por uma necessidade de ampliar mais conhecimento, que a gente estuda sem parar já há bastante tempo. Como você falou, nós trabalhamos com a tricologia antes de ser moda, antes de todo mundo falar de tricologia. Já elaborávamos os projetos de terapia capilar, já tínhamos as respostas dos procedimentos assistidos por alguns médicos, porque eu oferecia isso para alguns médicos parceiros, amigos que trabalhavam comigo. Eu já estava na área capilar há bastante tempo, então, assim, de área capilar tem aí rodado 30 anos para arredondar, E porque é ela um pouquinho escondeu mais. uns 20 anos aí para não falar a idade dela, né, Ângela? Mas eu tenho certeza que começou muito cedo, sim, né? Teu vasto currículo prova isso, demonstra isso, né? Ângela, é isso mesmo. Eu acho que você está certa. A gente tem que falar em tricologia mesmo, falar em terapia. E como você falou, uma coisa muito importante agora, antes que isso virasse moda, né? Hoje parece que tem uma moda aí nas redes sociais que todo mundo se diz tricologista, todo mundo é terapeuta capilar, todo mundo é tudo. Vamos entender um pouco, Ângela, e passar para o nosso sócio, nosso público que está aí nos ouvindo, porque a gente vai fronteira fora, né? A gente está em todo o Brasil, inclusive alguns países aí fora do Brasil, de sócios nossos que nos acompanham e nos ouvem. Ângela, vamos falar um pouquinho assim. De onde começou a tricologia? Desde quando a tricologia está no Brasil? Como começou isso? É assim, é bom que você fez essa pergunta, porque eu vou deixar bastante claro. Ser terapeuta capilar já demanda estudo. Não é simplesmente pegar um produto e replicar uma técnica. Precisa entender o que você está aplicando ali. Então, para simples fato que não é simples, tá bom? O simples fato de ser um terapeuta capilar precisa ter conhecimento, entender um pouco de fisiologia, de cosmético, de medicação, minimamente para saber o que está fazendo e não simplesmente replicador ou aplicador de produto. Então, o primeiro ponto é isso. Tricologista é quem faz uma pós-graduação de tricologia. Então, a gente tem uma divisão de áreas aí para fazer um trabalho semelhante ao terapeuta capilar, com mais excelência e com alguns saltos a mais, né? Que é isso que possibilita a tricologia, haja visto que para a formação de um tricologista demanda uma pós-graduação, ou seja, a pessoa já deve ser graduada, ter uma graduação na área da saúde e aí sim conferir uma pós-graduação com esse conhecimento todo que você sabe o tanto de coisa que tem nessa grade. E
Quando começou a tricologia? A tricologia não é nova, né? Porque trico, cabelo, logia, estudo é velho, velho com força. O que começou muito acentuadamente no Brasil foi trazido por alguns profissionais que já eram da área da saúde, como médicos, por exemplo, o Dr. Bedin, que foi um pioneiro em falar de tricologia no Brasil, foi um grande formador de vários outros médicos, e a partir dele começou uma disseminação. Claro que teve busca fora, porque eu, antes de passar com o Dr. Bedin, fazer cursos e outras coisas, eu fiz cursos fora do país, porque já era uma coisa que se estudava bastante. Então, a gente tem a tricologia, não é nova. O que é novo é essa implementação no nosso país, esse conhecimento formatado do modo que ele está agora, isso que é novo, isso que é muito recente. Mas a tricologia é uma ciência que estuda realmente uma parte não só de humanos, Sim. porque a gente tem tricologia para equinos, tricologia para ovelhas, por exemplo, a lã. Sim, sim. Então, assim, tudo que envolve fio tem um estudo já grande sobre isso. Então, mas nós nos focamos na saúde humana, e a gente sabe que a tricologia, o cabelo, ele é um biomarcador. Ele é um biomarcador, é um marcador biológico de qualidade, de boa saúde ou não. Então, com a qualidade de um cabelo, qualidade de saúde desse fio, ou de queda, ou ausência dessa saúde, ele começa a ser notado pelo cabelo por uma simples queda capilar anos antes de uma patologia estar instalada, por exemplo, ou de uma alteração metabólica estar instalada. Então, a tricologia é bastante séria, e o que eu espero que as pessoas olhem com atenção e entendam que esse assunto é sério e se dediquem a estudar, a se capacitar para fazer um bom atendimento para as pessoas que elas cuidam. É o que a gente briga sempre, né, Angela? A gente tem que brigar pela excelência. Nós não podemos. Eu acho que a régua de um bom tricologista ela tem que ser medida pela excelência do trabalho que ela busca. Nós não podemos ter pessoas que se julgam, pessoas que se dizem, mas pessoas que não têm conhecimento. E hoje é incrível, né, Angela? Eu vi aqui o teu currículo e vou bater um pouco em cima dele, porque é importante as pessoas saberem com quem nós estamos falando aqui. É importante você que está aí me olhando saber que nós estamos falando com uma pessoa que desde 1989 já estuda o porquê de um bom cabelo relacionado com saúde, o porquê as coisas têm que acontecer da maneira certa. Não é achismo, né, Angela? Eu acho que quando a gente entra nessa parte de tricologia, de terapeuta capilar, são pessoas que realmente elas estudam muito, elas se preparam para isso. E, Ângela, eu não sei se eu vou estar errado aqui em falar isso ou não, eu acho que nós estamos só no começo, né? Na pontinha do iceberg, né? Bem na pontinha. É, Nós temos um universo a ser explorado. Né? Não por esse modismo, mas por busca, sim, de conhecimentos concisos, de atividades efetivas quanto a produtos, a ativos, a fármacos, a ação metabólica nos sistemas. A tricologia é uma graça, é uma benção, porque ela é uma atividade multidisciplinar. Não existe uma tricologia unitária, sozinha. Eu possuo, a tricologia é minha e para mais ninguém serve. Não é assim, porque quando você cuida de uma pessoa que está com alguma alteração tricológica, pode ser na barba, pode ser no cabelo, pode ser em qualquer área do corpo, tem alguma alteração metabólica, então demanda de um médico, às vezes demanda de um psicólogo, às vezes demanda de um bom nutricionista, demanda de um excelente patologista para fazer uma boa amostra e uma boa coleta de exames, trazer essas respostas, porque alguns exames são coletador dependente e patologista dependente, né? A depender de como se analisa. Então, é uma atividade que engloba muita gente, com pessoa só, para o benefício de quem? Desta pessoa. Então, o nosso olhar em cuidar do outro, em querer o melhor para o outro, é que faz com que essa tricologia que nós estamos falando seja, sim, exaltada, com respeito, com critério ético. Existe limite ético para cada profissão atuar, que é uma maravilha por ser multidisciplinar, mas cada faceta dessa multidisciplinaridade tem o seu limite de atuação. E é isso que eu bato muito e eu falo muito, para que não tenha invasão de área, porque um bom tricologista vai ser um braço maravilhoso para um bom médico que tenha
uma necessidade do seu paciente receber cuidados certeiros Sim. e sem causar dano. Para que o benefício seja para o paciente. E a saúde, né, Ângela? Hoje ela está tão em alta, né? Nós fomos assolados há 2 anos atrás com um vírus e nós não estamos aqui para falar do vírus, nós estamos aqui para falar em saúde. Nós fomos assolados, parece que o mundo foi chacoalhado. Olha, vocês podem, todo mundo pode ficar doente, todo mundo pode ter problema. Então, vamos cuidar mais da saúde. E eu acho que a tricologia ela faz isso, né? Ela cuida do ser humano como um todo. Claro que a efetivação, claro que a aplicação dos seus conhecimentos vai ser ali especificamente no cabelo, mas ele pode ajudar o ser humano a se cuidar, a se beneficiar de saúde integrativa, como a gente fala, né? Ângela, para nós, para o nosso público que está lá em casa, nos ouvindo, lá no seu consultório, lá na sua clínica, para ele entender. Ah, qual a diferença de um tricologista na sua base médica e de um tricologista não médico? Porque o pessoal fala muito isso, né? Olha, eu sou tricologista médico. Não, mas eu era um fisioterapeuta e agora sou tricologista. Como funciona isso na prática? Ó, essa eu vou falar para todo mundo que está assistindo, guarda bem essa informação. O tricologista pode ser médico ou pode ser não médico, desde que seja da área da saúde, o não médico. O tricologista médico, ele pode ser da dermatologia. Quando o médico fez uma residência em dermatologia, ele já vê uma parte de tricologia. Isso faz ele um tricologista? Não. O médico pode ser dermatologista ou um cardio. Ele pode ser um tricologista se ele fizer uma especialização em tricologia. Praticamente o tempo em ser tricologista é praticamente o tempo de uma residência, por exemplo. Então, o médico que decidiu fazer a residência de dermato, ele vai sair dermato, vai ter sim dentro da grade dele, da dermatologia, a área de cabelo, mas ele não vai ter o implante, ele vai ser um pouco limitado. Quando o médico resolve fazer tricologia, como especialização para fazer a parte cirúrgica, para fazer a parte de implantes, para fazer essa outra parte, ele leva um pouco mais de tempo. Então, praticamente são 2 residências aí, né? Sim. E o tricologista não médico não entra em procedimentos invasivos desta forma. Implante exclusivamente para o médico. A parte de prescrição de hormônios, de medicações que mexam profundamente com o metabolismo é do médico. O que o tricologista não médico faz? Quais áreas podem entrar para a tricologia, digamos? Pode ser farmácia, pode ser fisioterapeuta, pode ser psicólogo, pode ser nutricionista. Todos são da área da saúde. Pode ser esteticista. Todos que fizerem essa pós-graduação vão ter a possibilidade de ser tricologista. Existe limite de área, como eu falei. Por exemplo, um biomédico pode fazer os minimamente injetáveis, por exemplo, de uma biotina, um depantenol, um fator de crescimento ali em área, em função do conhecimento dele ter feito uma graduação que lhe permite isso e que também ele precisa passar por uma especialização esteta para saber fazer essa aplicação. Na estética, por exemplo, ela não pode fazer essa aplicação minimamente invasiva, ela pode ficar na parte do microagulhamento com dermapen, com os procedimentos que permitem a área desta profissão, desta profissional. Então, existem limites de área ditados pela grade curricular do curso realizado. Se você fez educação física, você está na área da saúde, mas vamos combinar, você não teve treinamento para fazer minimamente invasivos, injeção, de nada. Então você não pode fazer isso, entende? É aquilo que a gente fala, né, Ângela? Cada profissional tem os seus conselhos, tem aí os seus registros. Então, respeitado as normas dos seus conselhos, cada um pode sim, habilitado dentro daquilo que ele estudou para fazer, executar aquele tipo de trabalho, né? E fazer também esse trabalho capilar, que é o cuidado, né? Porque Sim. cada um tendo seu conselho é permitido fazer alguma coisa. E a gente tem que respeitar isso, né, Ângela? Porque Sim, isso é importantíssimo. Com certeza. Dentro de cada conselho você tem um limite de atuação. Isso. Porém, se você. Eu vou fazer um comentário, você me dê licença, por favor. Eu sei que a gente está falando de rede nacional, muita gente vai ouvir, mas assim, ó, a DNA se preocupa em montar produtos
Estou falando em montar, Sim. no pensamento de formulação. Agora eu pensei Uhum. como uma Sim. profissional da Uhum. química aqui. Você pensa na função de reações daqueles ativos que você está empregando, associado ao mecanismo de ação desses ativos na parte fisiológica, na parte que vai receber esses ativos, com a preocupação de trazer resposta. Não é um simples cosmético, ele é um cosmecêutico, ele tem uma atuação funcional, efetiva. Existem produtos no mercado, por isso que eu pedi Sim, sim, licença para sim. falar, que tem esta possibilidade. Se eu tenho isso como uma ferramenta de apoio, um terapeuta capilar que não fez graduação com um simples cosmético, não é simples, pode conseguir bons resultados dentro da capacitação que ele vai receber. Claro que um tricologista formado numa pós-graduação, ele vai ter mais resultados, e claro que o médico que fez implante vai ter muito mais resultados. Mas Sim. esse médico que fez o implante, se não tiver alguém que faça as terapias para ele, ainda assim eu posso perder a parte do implante, ou posso lesar a parte do implante, se não for bem acabado, ou se eu não cuidar do que tinha, naturalmente eu posso ainda perdê-los. Então, a manutenção de quem faz implante é contínua, é constante. Então, veja, eu tenho do terapeuta capilar, o tricologista não médico e o tricologista médico, todos eles, todas essas facetas, passando por cada um na sua limitação diária, tendo respostas positivas para o paciente. Engraçado, né, Ângela? Fazendo uma analogia assim, é mais ou menos assim, né? Se você treinou, se você é aquele fisiculturista, aquele cara que vai na academia, treinou para levantar 50 quilos, é 50 quilos que você vai levantar. Não adianta levantar 100 que você vai se quebrar, não vai conseguir. Se você treinou para levantar 200 quilos, vai levantar 200 quilos com facilidade. Então é isso que nós temos que entender, né, Ângela? Cada um dentro da sua área, porque todos eles estudam. O tricologista, ou médico ou não médico, propriamente o médico, o terapeuta capilar estuda muito. Eu vejo aqui o que a Abratec faz para cada vez mais fazer o terapeuta capilar entender o quanto ela é importante nessa cadeia, porque isso é uma cadeia de pessoas cuidando da saúde de outro ser humano, outro indivíduo. Então, todos eles são importantes. Se eles trabalharem em consequência um do outro, se eles trabalharem se respeitando um ao outro e todos eles querendo o melhor para o seu paciente, A para o seu resposta é cliente, a linda. resposta é outra, né, Angela? E é isso que a gente faz. A Abratec, ela faz isso. A Abratec é uma associação que ela procura a valorização do profissional. Mas não é só isso, porque às vezes as pessoas pedem, Célio, mas o que que a Abratec ela busca? O que nós buscamos sim valorizar o profissional, Ângela. É isso que todo mundo quer. Mas mais que isso, nós procuramos não deixar o mal profissional crescer, porque isso é mais importante. Às vezes a gente fica valorizando quem é bom e a gente não tira do caminho quem é ruim. E a Abratec faz isso, porque hoje, né, Angela, eu vejo que muita gente se julga apta a trabalhar dentro da tricologia, se julga com aptidões para fazer as coisas, mas às vezes nunca estudou, nunca foi ver a fundo o que é uma queda na realidade, o que é uma patologia. Então, eu acho que é isso que a gente tem que ficar bem esclarecido aqui. Nós queremos sim proteger os bons profissionais e queremos dar oportunidade para aquele profissional que não é bom ainda, que ele se torne excelente, que ele tenha excelência naquilo que ele faz. Porque eu acho que é fundamental para o resultado, né, Ângela? Eu acho que a tricologia hoje é um divisor de águas mesmo. Ela separa aquilo que pode ser feito para o bem e aquilo que é feito, mas que não traz o bem. Tem Né? que ficar Porque. claro, né, Célio? Porque, por exemplo, se a pessoa é excelente, os resultados vão ser E. excelentes. Se a pessoa é medíocre, os resultados serão medíocres. A gente sabe que as respostas biológicas de cada pessoa dependem de cada pessoa. E às vezes você entrega o melhor serviço e a pessoa não vai responder, mas ainda assim ela teve benefício em um monte de situações. Por exemplo, a pessoa está com uma crise metabólica, está com alterações fisiológicas efetivas, você pega um simples hemograma e olha lá, ela está com monócitos e eosinófilos alterados, mostrando uma desbiose intestinal, mostrando que ela não tem absorção, que o alimento que ela come, que deveria produzir um bom cabelo, não está conseguindo. Então, a desestruturação dessa pessoa está na base, mas quando você avalia como ela estava quando veio para ti, como ela está depois do seu tratamento, você vê melhorias grandes em cima daquele tecido, daquele cabelo, muito embora ela precisa tratar
a situação de base, muito embora ela precisa buscar uma qualidade de saúde efetiva, com alimentação correta, com atividade física, sono adequado, com a busca do médico correto para fazer esse encaminhamento do processo físico dessa pessoa e associar sim a terapia. Uma simples terapia. Quando eu falo simples terapia, não é pejorativo. Por favor, entenda que quando eu falo simples é que parece simples e ela é grandiosa no resultado. Ângela, esses dias até eu me surpreendi, porque eu cheguei num determinado lugar e estava vendo os professores, ele dá um treinamento para alguns terapeutas capilares. E, gente, até eu disse assim, mas escuta, é isso mesmo? Que estavam ensinando a lavar o cabelo. O Sim, básico, sabe o básico do Sérgio. básico que eu já militei nessa área e trabalhei já há muito tempo acompanhando profissionais da beleza. Parece desnecessário, Isso, né? eu Só que achei não, que já era o beabá aquilo, entendeu? Lavar o não, cabelo. porque às vezes o próprio paciente não sabe lavar direito o cabelo dele. Às vezes o paciente chega com sobreposição queratínica, residual, de cosméticos, chega com um empastamento nesse couro cabeludo de produtos ou de procedimentos mal realizados, e o bom profissional, o terapeuta ou o tricologista, com a ação simples do beabá, de lavar o Sim. cabelo corretamente, sem causar escoriação, sem causar arranhão. Por quê? Porque o lavar o cabelo da forma ideal, da forma correta, vai fazer a remoção de tudo que tem ali, para que a absorção desses produtos, das coisas que vão ser aplicadas, tenha uma resposta maior, mas também para melhorar a qualidade desse. A minha Naturalmente. esposa briga comigo muito, né? Ela diz assim, pô, tu toma banho. A gente, homens, eu vou falar aqui agora, nós homens, né, que somos assim, a gente larga aquele shampoozinho no cabelo, sempre no mesmo lugar, no meio da cabeça aqui, dá aquela massagenzinha, já toma banho, já quase não usa condicionador. Então, a gente faz muita coisa errada de casa, né? E eu acho que isso quando a gente pratica o errado em casa, a gente vai lá fora, quando vai consultar com um tricologista, com dermatologista, ou quando vai de encontro ao terapeuta capilar, a gente acha que sabe lavar o cabelo. Na verdade, não É faz a isso, coisa correta, é né? isso mesmo, a gente acha que sabe lavar o cabelo. E Quando o eu acho que isso profissional. acontece com o profissional também, né? Às vezes Sim, tem um profissional que acha que sabe, mas não, ele tem que sim. reaprender isso. Sim, porque algumas ações básicas evitam alguns danos. Existe um extravasamento de ácido lático e esqualeno pelo ciclo de Krebs ali que acontece no processo celular e associado ao músculo eretor do pelo, que é um músculo liso que a gente tem no pelo, fica lá. E você já foi na academia, esmalhou bastante, que ficou com dor assim nos braços, no glúteo, nas pernas? Eu quase não vou à academia, Ângela, porque eu vou lá assim, eu gordinho, vejo todo mundo sarado, eu fico, parece que não é o meu ambiente. Mas sim, sim, já, Essa sensação de dor, já mas sei, deveria, hein? sei, Olha a saúde. Essa sensação de dor muscular é o sim. extravasamento do ácido lático. Ele acaba tendo um processo inflamatório ali no lugar. Tem pessoas que têm esse extravasamento de ácido lático no couro cabeludo, sentem muita dor, e aí, conforme vai lavar o cabelo, a sensibilidade é tão grande que a pessoa tem vontade de chorar no lavatório. Então, uma pessoa que tem tricodínia, que é essa sensibilidade, precisa de um cuidado muito especial. O shampoo tem que ser especial, a forma de lavar tem que ser especial, para poder fazer, sim, a remoção do que tem ali de sobreposição, de excesso, de secreção natural ou de resíduos e poluição, e para fazer esse tecido ficar bem, né? Não causar mais dano nesse tecido. Então, a pessoa que tem tricodínia, ela joga o cabelo para esse lado, ela não consegue sentir dor de fazer isso. Sente dor de lavar o cabelo, sente dor para pentear, e às vezes o profissional vai lá e, sabe, você vê a pessoa se torcendo toda, evita ir no salão fazer uma escova ou evita fazer qualquer coisa para não passar por essa dor, porque ela já é grande. Entendeu? Então, sim, simples fato de lavar o cabelo de forma correta, parece que todo mundo sabe, precisa ser reforçado da forma correta para evitar danos numa pessoa. Eu citei um extremo, que é a tricodínia, Sim. mas eu tenho outras situações que podem causar tanto problema quanto a tricodínia. A gente percebe, né, Ângela, o quanto isso está exacerbado na sociedade mesmo. A gente percebe, e eu acho que tem alguém que está nos ouvindo aqui que nem sabia que essa sensibilidade era uma patologia, né?
Muita gente acha que a sensibilidade às vezes é uma frescura que está lá, Ah, larga de tanto o profissional, frescura. tanto o profissional que está executando o trabalho, quanto a pessoa que está ali sendo aquela paciente naquele momento. E a gente diz mesmo isso, isso é frescura, isso não existe. Mas a terapia capilar, a tricologia, ela está esclarecendo um pouco mais o cidadão do que realmente é necessário. A tricologia, eu acho, e a terapia capilar são os estudos, né, que estão mostrando para os profissionais que aquele seu cliente que tem a queda capilar, aquele seu paciente que tem essa sensibilidade, ele está precisando de ajuda, né, Ângela? Sim. Eu acho que é um tratamento que a gente tem que começar a entender que ele precisa fazer e precisa ser feito por pessoas habilitadas. Isso que a gente tem que frisar aqui. Pessoas habilitadas têm condições de ter essa percepção, né, Ângela? Porque se o profissional não tem essa habilidade, ele acha mesmo, juntamente com a maioria da sociedade, que aquela sensibilidade é uma frescura, que perder cabelo não é uma coisa importante. É Ele que sabe você que tem um não. limite de queda para todo dia, Sim, né? sim. Mas eu vou te falar uma coisa, a gente está falando aqui de queda, que o tricologista cuida da queda, mas ainda existe tanto o terapeuta capilar, que é um dos que mais fazem o embelezamento, Uhum. ou o tricologista faz, mas faz até um pouco Sim. menos. O cabeleireiro faz muito, né? Na Uhum. parte de cosméticos comuns, normais, mas, por exemplo, os cabeleireiros vão fazer um embelezamento estético causando alguns tipos de dano para a estrutura do cabelo, que é o propósito. Veja, Uhum. não estou falando que eles estão fazendo nada errado, tá? Sim, Eu estou sim. dizendo que o cabeleireiro, quando eu chego lá e falo assim, eu quero fazer uma mecha no meu cabelo, ele não vai dizer assim, ai querida, vamos fazer uma corrosão no seu cabelo agora, degradar bastante o fio e causar um dano efetivo para a sua queratina estrutural. Ele vai falar Uhum. isso? Não, né? Não. Ele vai falar, ai, vamos fazer uns pontos. Você quer em que tom esta mecha? Você quer que fique parelho, que é mais É a marcado, indústria que é da mais beleza, fino? né, Angela? A qualquer Isso, e preço, né? A que, beleza a qualquer preço, é mas é assim. importante, porque a Sim. gente gosta de se olhar no espelho e ver, eu sei que é uma corrosão, eu vou deixar de fazer, eu tô Uhum. com mecha aqui no meu Sim. cabelo, né? Mas eu tô com mecha, mas o meu cabelo está tratado. Se eu colocar para fazer uma avaliação de competência queratínica ou de perda proteica no meu fio, eu vou conseguir avaliar, mediante algumas situações de cores, por refração de luz na microscopia, saber qual o nível dessa perda de competência proteica que eu tenho no fio. A gente consegue avaliar. Vamos falar só a beleza? A gente não está Sim. falando nem da queda. Eu consigo avaliar, porque todo mundo quer cabelo bonito, certo? Certo. Sim. Principalmente Sim. mulher. Mulher Sim. quer cabelo Nossa. forte, brilhando, estruturado. Então, a E mulher quer eu o vou dizer, cabelo eu acho que os grosso. homens hoje, Ângela, estão procurando mais que as mulheres. Os meus amigos todos estão indo salão de beleza, cabeleireiro. Eu acho que o homem também se tocou do quanto a beleza é importante, né? Para Pra ele todo mundo. Isso. Todo mundo tem que se olhar no espelho e Isso, sentir-se bem. se Então, gostar. então assim, esta questão do embelezamento estético, ou como você disse, do cabeleireiro, do mundo da beleza ali, de fazer Uhum. esta beleza, de fazer a mecha, de fazer o alisamento, não bastasse a mecha que é corrosiva, autodegradante para esse fio, perda proteica absurda, a depender do nível de degradação que essa corrosão vai atingir, Uhum. você entra com as progressivas, Ah, as escovas ácidas, né? Que todo mundo quer ser loiro e liso, né? Nesse nosso país tropical, mas aí entra uma vitrificação desse produto que já foi degradado, ou seja, esse fio que foi degradado por corrosão, aí vem um vidro filmógeno por cima, e que com o passar do tempo vai se perdendo e o cabelo vai entrar num processo de esfarelamento, que é o processo natural que vai acontecer ali. Então, quando eu quero entender, para deixar bonito esse cabelo que fez mecha, que tem uma estrutura, que tem brilho, que tem uma possibilidade de melhorar a qualidade visual desse fio, textural e manter uma qualidade de estrutura, mesmo tendo passado por uma corrosão, de melhor qualidade, se eu avaliar esta fibra, num exame de microscopia de luz polarizada, eu consigo quantificar o nível de degradação ocorrido pelo processo de refração de luz. E eu consigo quantificar esta perda proteica e entrar com produtos que vão fazer o efeito de reestruturar, de entregar uma
uma maleabilidade, uma emoliência, um corpo para esse cabelo. Porém, eu sei que tudo isso que eu estou fazendo, a gente chama de Cinderela, porque ele tem um tempo de limite, porque o cabelo não tem estrutura, foi degradado. Mas, se dentro da degradação eu devolver situações proteicas de resistência para esse fio, ele não vai quebrar, ele não vai esfarelar, ele vai ter corpo e vai brilhar. Que é o que a beleza espera, o que o cabelo bonito espera. Se é Cinderela de um dia, é ruim. Mas se é Cinderela por 30 dias, cara, eu vou Vale a lá e faço pena, né? de Vale a novo. pena. É um cuidado. Você não toma banho todo dia? Sim, Eu sim. espero que você diga Eu assim. pensei 2 vezes aqui, mas sim, viu? É como um cuidado diário. Só que você vai fazer com um espaçamento maior. Ó, galera, cuidado, hein? O Célio pensou 2 vezes para Pensei duas falar do vezes aqui, banho. mas algum sábado ou domingo assim a gente pula o banho, mas geralmente sim. Eu tô brincando. Mas você entende? Então, assim, ó, é como se fosse isso. A pessoa pode ficar bonita, ficar do jeito que ela quer, com a mecha, com o que ela quer fazer, com o alisamento, com o permanente, e ainda assim devolver qualidade proteica para esse fio estruturalmente, mesmo que seja em processos de embelezamento. Sabemos aqui, nós na tricologia, que a formação proteica é nutricional. Então, ou eu me Sim. nutro de forma correta, ou eu suplemento de forma correta, ou eu esqueço todo o O resto. pessoal fala, né? A gente é o que a gente come, né? Tem Ah, então até eu um sou livro delícia. disso. Imagina eu que só como polenta e massa, é origem Quanta italiana, então. delícia! Ângela, vamos pontuar bem aqui, né? É importante saber, né? Os profissionais do embelezamento, os cabeleireiros que são profissionais, nossa, maravilhosos, que trabalham Excelência! muito, né? Que se preocupam cada vez mais com a saúde, com a beleza do seu cliente, mas hoje em dia eles têm essa oportunidade, né? Hoje se tem recursos, se tem conhecimento para que eles façam aquilo que já é bom, que é o que eles fazem, cuidar dos seus clientes, eles façam com mais excelência, porque eu acho que nós não tínhamos nem recurso de conhecimento há 20 anos atrás, né, Angela? Eu acho que o embelezamento era feito a qualquer custo, a qualquer preço. A gente vê algumas pessoas, inclusive as mídias, eu falo sempre que as redes sociais, as mídias, elas são muito importantes. Muito. Eu conheço muita gente que navega nas redes sociais, mas muita gente afunda também. Então, a gente vê uns cenários, às vezes, daquele cara cortando o cabelo com fogo, daquele cara cortando o cabelo com machado, e às vezes a gente linka essas imagens de alguns e outros que não estão trabalhando adequadamente, a gente acha que a categoria do cabeleireiro faz isso. Não, não faz isso. O cabeleireiro é um profissional altamente qualificado dentro do embelezamento, que faz o seu melhor com o que ele tem de melhor. Nem sempre ele tem bons produtos na mão, mas às vezes a mídia empurra ele para um caminho que ele não quer ir, né? E a mídia empurra. Então, a mídia da escova progressiva fez ele fazer escova progressiva de várias formas, de vários jeitos, com coisas ilegais. Então, o que eu quero dizer aqui é que nós temos hoje, Ângela, a partir de 20 anos para cá, de 15 anos para cá, novas possibilidades, novos recursos, um novo horizonte para que o embelezamento, né, seja feito com maestria, com saúde junto. Sabe o que eu vou te dizer assim? Eu vou fazer um comentário se algum profissional da beleza, cabeleireiro, tiver possibilidade de ver esse nosso conversa. O profissional cabeleireiro, ele corta, colore, faz mecha, ele faz coisas que muitos tricologistas não fazem. Estão linkados apenas à área da saúde. Agora você pensa um cabeleireiro que faz tudo isso e ainda tem um conhecimento de tricologia. O upgrade na carreira profissional dele. Vai voar dando rasante. Por quê? Porque às vezes o tricologista está fazendo um procedimento e fala assim, olha, precisa fazer um corte no seu cabelo, porque precisa melhorar aí, tal, tirar isso que já... O profissional cabeleireiro já está com a tesoura na mão, entendeu? Ele não precisa fazer uma indicação, né? Não. Ele está ali Tá com ali. o paciente, com o cliente ali Então, na sua cadeira assim, sentado. seria assim, o profissional cabeleireiro queira se especializar dentro da terapia capilar e da tricologia, dá voo de rasante. Aqueles com pirueta, com tudo. É isso que eu falo, né, Ângela, para todo mundo, o embelezamento, ele não vai sair de... Ele é uma necessidade diária, porque todo mundo, como você fala, né, vocês mulheres que estão ouvindo, os homens Quem não também... quer se olhar no espelho Claro, se sentir bem, isso.
Tem muitos trabalhos que os cabeleireiros não conseguem, a gente brinca muito, né? Daí é cirurgião plástico. Mas o Quando eu cabeleireiro. vou no cabeleireiro, eu falo assim, ó, põe na opção milagre e faz alguma coisa O aqui. meu barbeiro, o Robinho, se eu acho que ele tá me escutando, ele vai saber. Ele fala assim sempre pra mim. Quando ele termina de cortar meu cabelo e a barba, ele diz assim, no limite da beleza. Porque aí não tem mais coisa, é aquilo ali que tá. Já deu pra ti, né, O Sérgio? que ele conseguia fazer com a tesoura e a navalha, né, Ângela? Mas a gente entende que hoje as possibilidades elas são enormes. Hoje um profissional da beleza ele pode se especializar, ele tem recursos porque o conhecimento ele é didático. Quando a gente adquire sabedoria, adquire conhecimento, né, Ângela, a gente cresce profissionalmente e a gente cresce através do conhecimento. Então você que está nos ouvindo, que é profissional cabeleireiro, aquilo que a Ângela falou, você já é excelente. Tá com a tesoura, tá com a escova, tá com o pente, tá com o seu local. Se você já tivesse o conhecimento da terapia capilar, do tricologista, você faria muito melhor uma coisa que você já é bom. Então, estude, se aprofunde, busque realmente quem tem conhecimento para transformar a sua carreira profissional. A gente vê muito, né, Ângela, e a gente vê muita gente na mídia falando sem ter o conhecimento. Às vezes o profissional do embelezamento, ele trabalha há 20 anos com aquilo que ele sabe que dá certo, aí ele vai num celular ou ele vai na internet, ele vê uma pessoa que nunca pegou numa tesoura, nunca pegou uma escova, que nunca estudou tricologia, que não sabe o que é um couro cabeludo, não sabe o que é um córtex de um cabelo, não sabe nada. Ela dá uma dica de beleza e a pessoa começa a seguir aquilo como se fosse uma regra. Nós não podemos mais fazer isso. Nós temos que entender que hoje o mercado nacional e mundial, eu digo assim, tem pessoas preparadas para cuidar sim da saúde do cabelo, né? Para cuidar sim do seu paciente, para cuidar sim e orientar quando fazer um embelezamento corretamente, não fazer uma beleza a qualquer preço, né, Ângela? É aquilo que eu falo, nós da Abratec, nós estamos preocupados o quê? Fazer com que os associados cresçam, fazer com que a terapia capilar seja respeitada, fazer com que os profissionais do embelezamento venham para essa nova onda de necessidade, né? Porque não é surfar numa onda, não, é uma onda de necessidade. Eu queria puxar esse assunto contigo também agora do Covid, que foi assolado o mundo inteiro faz 2 anos, né, Ângela? Isso vem repercutindo na queda capilar grandiosamente. Eu tenho certeza que você está nos ouvindo aí, às vezes nem sabe disso. Muita gente que está perdendo cabelo hoje é por causa dessa coisa do Covid, que aí atingiu todo mundo. E, Ângela, por que essa coisa está acontecendo? Por que o paciente que passa pelo Covid, e a maioria dos brasileiros, já não tem os números corretos, mas muita gente pegou Covid, muita gente. Por que se perde cabelo com o advento do Covid, Ângela? O que acontece? Na realidade, são vários fatores e tem muitos estudos em andamento para a gente poder taxar como efetivo alguma coisa. Tudo é muito novo ainda. Inclusive, até a forma de propagação, situação da doença, de levar alguns e não levar outros, né? Mas vamos falar de um modo assim, bem amplo. O COVID é um processo inflamatório. Ele acaba gerando um processo inflamatório generalizado. Se tratar um processo inflamatório, vai acabar tendo esta queda. Nós temos receptores no nosso ósseo folicular, ali no nervoso, receptores de DHT. Existem alguns estudos já mostrando que quem tem mais receptores de DHT tiveram mais quedas. Quem tem mais receptores de angiotensina 2 lá no pulmão tem mais queda. Tem estudos, então veja que são várias facetas e vários modus operantes desse vírus que ainda é uma incógnita para muita gente operar dentro do nosso sistema. O fato é, muitas pessoas que tiveram Covid tiveram queda porque provavelmente o Covid teve porta de entrada por algum desequilíbrio biológico. E a gente associa esse desequilíbrio biológico a pessoa está super equilibrada, está bem, está bem, está bem, mas se você fizer uma avaliação de questão absorção intestinal, ela já cai por terra. Porque a qualidade de flora desse intestino não está boa, qualquer toxina pode passar por ali, ir para a corrente sanguínea e se em situações, se distribuir, aliás, em um monte de situações complicadas. Que o Covid fez isso. Então, nós tivemos inúmeras portas de entrada, né, para essa propagação e
Um fator bastante importante é a questão intestinal. Muita gente tem desequilíbrio intestinal. Muita gente tem desequilíbrio de absorção. Esse simples desequilíbrio de absorção que para você no cotidiano, na vida diária, não interfere em praticamente nada, às vezes te solta um pouquinho mais o intestino e no outro dia te prende um pouquinho mais o intestino e não muda nada o seu dia a dia, é uma porta de entrada não apenas para o Covid, mas para muitos outros fatores. E é por aí que a gente desequilibra todo o nosso organismo, as nossas respostas imunes, porque o nosso intestino, ele é um órgão que luta no processo imunitário e a gente acaba caindo por terra num monte de situações. E aí, se eu tenho uma falta de absorção correta, passagem de toxina, o sangue que vem para o cabelo é o sangue periférico, e esse sangue, seu coração tem que bater, tem que filtrar, seu cérebro precisa funcionar. Tudo que for de suma importância vai para o que é importante. E o restante vai sobrar. O cabelo fica que abandonado sobrar. lá, coitadinho. O cara que fez esse projeto aqui, Sim. ele fez um projeto legal. Ele fez um projeto pensado assim, tem gente que fala assim, vou tomar um colágeno para deixar minha bunda durinha. E o colágeno está faltando no joelho. Adivinha para onde o colágeno vai? Você entendeu? Então, esse quadro que a gente está pondo aqui, o Covid foi violento e ele tem isso. Então, a gente tem esta disfunção sistêmica que a maioria das pessoas tem, ou seja, por uma alimentação ruim, por um sono ruim, por um nível de... Quem aqui não tem estresse? Gente, quem não tem estresse, por favor, me avisa. Qual é a fórmula mágica para isso, né? Eu quero descobrir. Então, assim, todos esses gatilhos são pontos muito importantes de startar um monte de situações de complicadores. E Covid foi esses. Entendeu? Então, assim, tudo muito novo, tudo muito difícil e ninguém sabia agir de forma correta com isso. Já tem muito estudo agora, olhando e tal, mas a gente ainda vai levar aí uns 20, 30 anos para saber. Eu acho que o trauma maior, né, Ângela, é não saber lidar com as coisas, né? Eu acho que o Covid veio assim, como ninguém sabe muito sobre, como ninguém tem entendimento sobre, então a gente tem várias fontes de informação e nós, a população, assim, os leigos, nós ficamos mais perdidos que todo mundo, isso não tem dúvida. E fora todo esse trauma psicológico que também derruba cabelo, né, Ângela? Porque você tem o trauma físico de estar sofrendo com o processo do Covid, depois o trauma psicológico. Saber se vai pegar, se não vai pegar, se vou morrer, se não vai morrer. Se não vou morrer. A gente atendeu muita gente lá com pós-Covid, de passar a mão no cabelo e o cabelo vir todo na mão, de não segurar. Os protocolos que executamos foi associação de eletroterapia, fototerapia, mas que a gente tem de conhecimento para controlar processos inflamatórios efetivos. Quando a gente conseguiu fazer essa acalmia, o cabelo se estabilizou. E a gente viu, assim, respostas grandiosas. Então, assim, nos animou. Mas, para quem está com a queda pós-Covid, é assustadora, viu? É assustadora. Ângela, tenho certeza que quem está nos ouvindo aí já deve estar querendo fazer pergunta e querendo fazer um monte de coisa. E, gente, calma o coração. É o que a Ângela falou do estresse, calma o coração. A Ângela tem muita palestra dela, entra no site da Abratec aí, entra no portal da Abratec. Vocês estão... Eu não sei se o Natan consegue depois colocar aí o portal. Entra lá, que a Ângela tem muita palestra dela que ela disponibiliza lá no portal da Abratec. Tá? Mas se tiver algum tema que não estiver lá e eles precisarem, a gente Isso, eu ia dizer para eles também, a Ângela é coordenadora, ela é educadora Abratec, então acalma o coração que nós vamos ter várias palestras com elas mais técnicas. Hoje nós estamos aqui abordando a coisa mais generalizada, né, Ângela? Aquela questão assim, você que está aí nos ouvindo, estude mais, estude correto, estude com pessoas que realmente vão lhe ensinar coisas para você crescer dentro da sua profissão, para você poder ter ferramentas de conhecimento, atender esses seus pacientes. Então, acalma o teu coração que a Ângela vai vir mais vezes com nós, falar exatamente da parte técnica. Eles já estão querendo passo a passo, a Ângela não vai dar passo a passo hoje. Eu ensino a pensar, calma, Sabe o que eu queria te dizer, sério? Quando falam assim, eu vou fazer um mestrado, vou fazer um doutorado, vou estudar não sei o quê. Olha para essa escola. Olha para o educador e olha as pessoas que ele formou, o que fizeram depois. Sempre esse final, as pessoas que estão formadas estão fazendo o que é muito importante. Eu tenho muito orgulho de olhar os meus alunos assim,
imensamente Suas grandes. estrelas, né? Que você ajudou a brilhar, né, Ângela? Porque Ai, é isso que a gente fala, né? Então, isso você vê, estão lá, estão trabalhando da forma correta, estão ganhando esse mercado gloriosamente, com um trabalho sério. Então, é isso que importa. Se você que está em casa quer ter esse benefício de ser um profissional sério, olhe aonde você vai se especializar, mas se especialize. É É, isso que o Célio falou, se é, especialize. esse é o caminho, né? Sabe que às vezes eu tenho ditado comigo, quem muito mostra, pouco executa, né? Às vezes as pessoas estão nas redes sociais mostrando muita coisa e elas não executam nada daquilo que elas fazem, né? Então é uma coisa como a Ângela questionou e eu acho que é isso. É por isso que eu falo, o caminho da Abratec é esse, é trazer gente séria e tirar o que não é sério do caminho para que a população se beneficie também, né, Ângela? Porque aquela dona de casa que está perdendo o cabelo, muitas vezes ela não sabe onde ir. Às vezes eu canso de encontrar pessoas que me pedem endereços de profissionais porque elas acabaram de sair de um postinho de saúde porque ela está perdendo cabelo. Não acredita nisso, Ângela? Tem senhoras que eu encontro. Sério, onde é que eu posso ir ver meu cabelo? Eu vim do posto de saúde, agora o médico me atendeu e me deu uma vitamina A porque o meu cabelo está caindo. Isso acontece todo dia. Tem gente que não sabe por que o cabelo cai. Tem gente que se apavora e tem medo de contar para alguém aquilo que desconhece. Tem gente que não sabe nem quem procurar, Ângela. Nós vivemos num país de 200 e poucos milhões de habitantes e muitas pessoas estão perdidas. Mas é Elas não isso. sabem onde ir. Mas é isso, Célia. As pessoas falam, não sabia que existia tricologia, E não sabia que existia um profissional que cuidava só disso. Então, a falta da informação, ela é geral. Cabe a gente. Um dia eu falei assim, nossa, eu ouvi uma barbaridade hoje. Aí uma aluna falou assim, a culpa é sua. Eu não falei besteira. Ela falou, não, é sua que não foi lá falar o que é certo para orientar. é verdade, Aí eu né? falei, É então, pior que assim, é por aí não o é? caminho, né? Então, assim, a gente tem obrigação de orientar, sim, mas as pessoas têm que buscar um conhecimento, mesmo que seja informativo, para saber onde eu vou. Quem cuida do cabelo? Se você colocar Sim. no Google, quem cuida de cabelo? Né? Vai aparecer lá, terapeuta capilar, tricologista, dermatologista, vai aparecer os profissionais que estão envolvidos em cuidar do cabelo, né? Isso é tão importante, né, Ângela, que a classe médica, essa valorosa classe médica, né, está percebendo o quanto é importante a tricologia. Eu acho que bastante dos dermatologistas estão procurando fazer um pouco mais, se aprofundar um pouco mais nessa formação de tricologia. Você mesmo, né, milita há anos já orientando médicos e ajudando médicos a entender um pouco mais essa questão do cabelo. Muitos médicos fazem curso contigo, muitos médicos se especializam contigo. Eu vejo as pós-graduações, qual tu é coordenadora e professora, então tu sempre buscou esse viés para especializar as pessoas. E eu acho que a oportunidade está aí para todos, né, Angela? As pessoas podem se especializar. Se você é médico, você pode saber mais sobre cabelo. Se você não é médico, mas atua na área de saúde, você pode saber mais. Se você é um profissional da beleza, você pode ser um terapeuta capilar. Então, são degraus que a gente vai subindo para a gente se qualificar, para que a gente possa atender as milhares e milhões de pessoas que têm a necessidade hoje. Porque, Ângela, pasme, né? Estava esses dias falando com um oncologista e a gente percebe o quanto também eles estão preocupados com os seus pacientes e a gente percebe assim, eles mesmos relatam esses casos, sério, as nossas pacientes têm mais preocupação com a queda capilar do que propriamente extirpar o seio, do que propriamente fazer a quimioterapia, fazer a cirurgia. Então, olha o quanto é Abala. necessário e o quanto isso mexe com a vida de uma mulher, de um homem. Eu conheço amigos meus que procuraram recursos aí de implante, transplante, porque eles iam perder o trabalho, é um preconceito. Ele não podia ter a imagem dele sem cabelo, porque ele ia ficar sem o emprego dele, porque aquilo era o que ele passava dia a dia. Então, a gente tem várias situações, né, Ângela, que a gente se preocupa muito. Mas também tem a luz no fim do túnel. A tricologia, a terapia capilar, ela veio para isso, para ajudar essas pessoas a crescer profissionalmente e para ajudar a comunidade que não entende, que é a população em geral, a entender que eles podem contar sim com profissionais de excelente qualidade, profissionais que estão ali para fazer o bem. Porque eu acho, Ângela, que o profissional que vai lidar com a tricologia, ele tem que ter um entendimento do que é fazer o bem. Acho que ele tem que ter características próprias, né? Do que é fazer o bem para atender uma pessoa, lidar com saúde, é isso. Eu acho que não é qualquer um que se enquadra, né, Ângela? Eu percebo, assim, ao longo dessa caminhada dos anos,
Não é qualquer um que se enquadra na área da tricologia, da terapia capilar. Eu acho que tem que ter algumas características, né? Eu acho que ela tem que A ser uma. primeira é querer cuidar do outro. Isso, eu acho que Querer ela. cuidar do outro é uma ação que você precisa ter primeiro dentro de ti, para depois você passar para o outro. Então, desejar o ser humano, gostar do ser humano, esperar o melhor para o ser humano, tem que ser a forma para você estar na área da saúde. Se não é o cuidar do outro, não fica ali, não, vai fazer TI. É, Máquina é, não incomoda, não é, fala nada. Ela pode dar um curto-circuito, acabar a luz, a internet, mas não fala nada, é. entendeu? Agora, se você gosta de gente, quer ver o melhor para as pessoas, aí você está envolvido. Nós temos casos de sócios nossos, a Ângela, hoje na Abratec, que vieram da área do direito, vieram da área da engenharia. A gente vê terapeutas capilares hoje nos procurando e tricologistas que ficaram 15 anos trabalhando numa profissão onde eram infelizes, porque talvez não tinham a oportunidade de fazer tão bem quanto elas queriam, né? Porque eram executores de trabalho. Uma coisa é tu executar um trabalho que é te dado e fazer aquilo como se fosse teu dia a dia. Outra coisa é tu, do nada, pegar uma pessoa que ela deposita a esperança nas tuas mãos. Porque eu acho que o terapeuta capilar é isso. Chega lá o seu paciente, seu cliente, que deposita a esperança de ter uma vida saudável de novo na sua mão, e você tem que entender que aquele momento é você e ele. É você que vai dizer para ele como vai ser a vida dele amanhã, depois e depois. Se você tem um resultado positivo, a recuperação desse cabelo dele, né? Eu vou dizer assim. Você tem uma recuperação na autoestima, recuperação na vida social dele. Você reintegra ele na sociedade de novo. Eu, esses dias, tive a oportunidade de conhecer uma menina de 9 anos. Eu nem sei a patologia que ela tinha, mas era uma menina que ela já estava botando boné todos os dias. Ela não tinha o brilho de poder botar um brinco, uma tiara no cabelo, ela não tinha o brilho de poder andar como uma menina, porque ela estava de boné e tem um calça jeans. Então, o comportamento social dela, Ângela, mudou totalmente, porque ela estava com problemas capilares. Então, é isso que eu quero dizer para vocês, a importância que você, terapeuta capilar, tricologista, tem na vida das pessoas. Isso é o que faz sentido pro dia a dia delas, né, Ângela? Eu acho que Com certeza. esse é o sentimento. Ângela, eu queria colocar uma outra questão aqui, sem entrar muito na parte técnica, evidentemente, né, porque eu não sou técnico, mas estou aqui entrevistando uma das pessoas que sabe muito de tricologia, uma das pessoas que é precursora em muitas coisas e foi por nós homenageada como sendo, volto a falar de novo, a primeira mulher recebeu a placa de honra ao mérito, né, da Abratec pelos Que orgulho, trabalhos prestados muito na orgulho. tricologia. Então, hoje se fala muito, e eu tenho uns números que diz que a terceira a cirurgia plástica mais feita hoje é o implante e transplante capilar, né? Isso é uma necessidade hoje que a gente vê no mercado aí. Ângela, onde um terapeuta, um tricologista atua? Nessa cirurgia que é feita pelo médico, mas aonde o terapeuta atua nisso aí? Então, é a parte mais legal do terapeuta e do dentista. O médico vai fazer o implante. Mas eu vou fazer uma analogia aqui, lúdica. Você sabe aquele terreno árido, seco, desidratado, bem difícil? E você resolve fazer um plantio nesse terreno. Você vai plantar só a cebolinha, mas você quer que a cebolinha vingue. Aí você vai pegar esse terreno que chega a estar todo rachado, todo ressecado, literalmente desnutrido. Você vai ali e planta a sua cebolinha. Você consegue visualizar isso? Não vejo prosperidade nisso, né? Acho que não vai Então, ter uma grande plantação naquilo ali, né? pois é. Se o médico pegar um terreno que está enrijecido, desidratado, com uma qualidade ruim, ele vai fazer um trabalho de excelência, terreno ruim. Então, se eu melhorar o terreno, o médico vai fazer o trabalho dele lindamente e depois eu vou cuidar do trabalho que o médico fez. Esse é o processo do terapeuta capilar e do tricologista no auxílio do trabalho do médico. O trabalho principal é o implante. O médico vai fazer o implante e o implante pode ser positivo ou negativo de acordo com o cuidado que eu tenho pré e pós-operatório. Porque se a pessoa for lavar com a técnica errada, for fazer o procedimento errado, ele lesa o que o médico fez. Sim. Se não preparar esse terreno antes, o médico vai plantar
mudas num terreno árido. Então, quando a gente coloca eletroterapia, fototerapia, faz as massagens, entra com os médicos, a qualidade desse tecido vai mudando. Vai mudando por estímulos internos e externos. E eu vou melhorando a qualidade desse tecido. Claro que vai entrar o processo do implante, entra a associação oral de medicações e suplementações, mas você tem o cuidado no pós-implante. Então, o profissional, terapeuta ou tricologista vai atuar antes, depois do implante. E o médico, a estrela da vez, vai fazer. Sim. A qualidade desse implante, como ele distribui esses fios, o número de fios, a forma que ele faz esse desenho, isso é uma maestria incrível. Então, isso é o médico que vai fazer e vai fazer lindamente. Mas ele precisa desse auxílio. O médico não tem como ficar indo lá, colocando luz, colocando eletroterapia, ficar fazendo esse procedimento que o terapeuta faz. Eu acho que é uma coisa que nem interessa para ele, né? Ele não Ele estuda essa interessa parte. que o cabelo esteja, que essa pele, que esse couro cabeludo esteja bom para ele implantar. Mas se tiver alguém para fazer para ele, sério, o resultado do trabalho dele vai ser perfeito. É essa união de trabalhos, né, Ângela, que a gente percebe, e os dermatologistas, os cirurgiões plásticos também estão percebendo a necessidade de um terapeuta junto com eles. Seguidamente, nós, na Abratec, recebemos ligação de clínicas médicas solicitando profissionais para trabalhar na área, para atuar junto. Então, olha a grandiosidade que isso está se tornando, né? Vocês, terapeutas capilares, tricologistas, trabalhar junto com o médico, isso é uma valorização para vocês, isso é um olhar diferente para a profissão. É um olhar de um profissional altamente qualificado, que é um médico, né, que estuda muito para isso, uma classe respeitosa, eu já digo assim, porque é assim que a gente os vê, para um olhar para uma profissão que é nova, relativamente nova. A profissão terapeuta capilar e tricologista é 20 anos para cá. Estamos falando de Brasil, onde está se exacerbando muitas escolas, muita gente ensinando, muita gente se preparando para isso. Mas é uma profissão nova, 20 anos, não é nada. Ainda é desconhecida por muitos dos brasileiros. Ainda há um certo preconceito de alguns médicos que não têm esse conhecimento do que realmente a tricologia e terapia capilar não médica faz. Existe um preconceito, sim, mas grande parte dos médicos que se permitem a olhar esse conhecimento novo de uma forma diferente e estão aproveitando muito o auxílio dos profissionais que estão com eles. Eu acho que muda totalmente os resultados, certeza, né? Com certeza. O médico se beneficia, o profissional, o terapeuta se beneficia e o paciente é o que ganha. Nós poderíamos dizer, Ângela, que é o ciclo completo e o melhor seria o pré e pós feito pelo terapeuta e o tricologista, a cirurgia feita pelo médico. Esse ciclo se fecha como o ciclo da harmonia, né? Vamos dizer assim, onde tudo pode sair perfeito, onde tudo vai sair melhor. Eu tenho dado muita consultoria para vários profissionais, para vários médicos, para a implementação desse spa capilar dentro das clínicas. Então, antes só faziam a cirurgia e falavam, lava com 3 dias, faz isso, faz aquilo. E agora não, já tem sob a supervisão desse médico. Então, o terapeuta está lá dentro da clínica dele, o tricologista está lá dentro da clínica dele, fazendo sob a supervisão dele. Então, isso é incrivelmente. Imagina o potencial de trabalho que nós estamos falando aqui, né, Ângela? Que nós somos uma associação que, evidentemente, quer sempre o melhor para os tricologistas e terapeutas capilares. O potencial de trabalho está se abrindo. As chances de você que está aí crescer profissionalmente, atuar junto a uma clínica médica, ou se não é atuar junto com ele, atuar em parceria com ele, isso é fantástico, isso é grandioso. Então, são as oportunidades que a gente tem que enxergar como oportunidade, que é o que a doutora Ângela está falando aqui, né? É uma oportunidade. Não vou falar oportunidade de negócio, que é muito comercial, mas é uma oportunidade de dignidade de trabalho, de poder trabalhar junto, né? Classe médica, terapeutas capilares, classe médica, tricologistas, isso é muito grandioso. Ângela, as pessoas aí devem estar assim, se corroendo, né? Querendo muito mais coisa, querendo coisas técnicas. A abordagem hoje não é técnica. Mas eu vou deixar claro aqui, se precisarem de alguma coisa diferenciada, alguma curiosidade importante, algum assunto importante,
joga no Célio e a gente resolve. É, Joga no Célio foi bom. olha a resposta, né? Não, mas nós vamos debater muito mais ainda com a Ângela. Nós tivemos aqui 45 minutos, quase uma hora de um bate-papo maravilhoso com essa mulher fantástica. Eu tenho conhecido ela como profissional de uns anos para cá. Tive a felicidade de poder conhecer a Ângela já há uns 2 anos e sempre soube da sua seriedade do seu trabalho. Quando falaram de ti, Ângela, para mim, eu não esqueço até hoje a frase, né? Olha, ela é uma pessoa difícil. E eu disse, então é com essas pessoas difíceis que nós temos que estar, porque quanto mais difícil é a pessoa, mais séria ela é, mais imbuída de fazer um bom trabalho ela é. E quando eu ouvi a tua história, eu Mas disse, é com difícil, não essa fala pessoa. assim, difícil. Não, mas é porque tu é muito correta e eu acho que é esse o perfil que nós da Abratec queremos. Nós queremos bons profissionais, nós queremos profissionais corretos. Tu é aquela que mete o dedo na ferida, né, Ângela? A Ângela é assim, ela mete o dedo na ferida, é como nós da Abratec fizemos. É o que eu falo para todo mundo. Muitas vezes o mais importante não é qualificar apenas o bom profissional, é tirar o profissional que não quer trabalhar correto. Uma passagem da Bíblia que fala do joio e do trigo, né? É isso. O que nós da associação queremos é valorizar, sim, quem é bom, quem estuda, quem se dedica. É para você que nós estamos falando hoje, é para você que nós estamos aqui com a Ângela, uma pequena conversa. A Ângela me deixa eu, assim, entusiasmado demais com o que é a carreira do profissional. Porque imagina o conhecimento que essa mulher tem, ele está acessível de todos vocês. Todos vocês podem crescer e chegar onde a Ângela está. Porque quando você chegar aqui, ela já vai estar muito lá na frente. Porque ela estuda para isso, ela se prepara para isso. E esse botar o dedo na ferida faz com que a gente se movimente, né, Ângela? É, O ouvir a verdade do outro faz com que a gente seja melhor, a gente cresça. Então, Ângela, a gente tem que sair desse limbo comum, sair dessa posição de conforto e buscar desafios. Então, eu já estava estabelecida profissionalmente, né? Eu falei, não, vamos de novo. não precisava, né, Angela? Vamos de Você novo. não precisava, né? Então, se você não Vamos de precisava, novo. é os Mas é isso, desafios. todo mundo pode. E hoje, sabe o que eu acho que é uma grande vantagem? Hoje, a gente tem ferramentas e possibilidades que cabem no bolso e na mão de todo mundo. Todo mundo pode estudar, todo mundo pode se especializar, todo mundo pode ter acesso. Quando eu comecei, para você ter acesso a alguma coisa, só indo para fora, só buscando longe, era tudo tão difícil. Portas fechadas, né, Angela? Muitas portas fechadas. Consegui um livro, só tinha literatura em outras línguas, ou em alemão ou em inglês. Eu apanhei muito para conseguir construir as coisas desse conhecimento. Hoje tem uma infinidade de possibilidades, então aproveitem, capacitem, busquem em lugares sérios. É separar o joio do trigo, né, Angela? É isso que a gente fala sempre. Vamos separar o joio do trigo, que daí não tem problema. Aí a população vai se beneficiar de profissionais que realmente entendem, profissionais que realmente querem a solução daquela patologia, profissionais que realmente não brinquem com a vontade e a saúde das pessoas. Isso é o mais importante. Ângela, eu vou te dar um minutinho, fala para eles tudo que tu deseja, mas eu já vou te agradecendo muito, mas muito obrigado mesmo. Eu sei a tua correria, eu sei que tu viaja esse Brasil inteiro, eu sei da tua importância para a tricologia. Eu quero ainda que tu nos dê essa oportunidade de mais vezes estar aqui com a gente. Acrescenta muito nessa comunidade, nessa tricologia, na comunidade dos terapeutas capilares. Eu tenho certeza que vocês aí estão se comendo as unhas de nervoso, querendo que a Ângela fale aqui tecnicamente de patologias, mas tudo isso vai acontecer. É a nossa primeira oportunidade, essa primeira entrevista com a Ângela, esse nosso primeiro podcast com vocês. Tenham a calma e a paciência e procurem o site da Abratec, que tem muita coisa já com a Ângela lá, tá? Ângela, felizmente vamos se despedir, né? Vou deixar a palavra com a Ângela um pouquinho. Obrigada, Sérgio. Fica à vontade. Quero dizer para todo mundo que acompanha essa instituição, que é séria, comprometida, responsável, acompanhe e indiquem mais gente ainda para acompanhar, porque mais gente possa ter a possibilidade de receber esses conhecimentos, essas informações e tudo que se faz aqui. Eu quero agradecer a cada um que perdeu ou dedicou o seu tempo em estar se informando ou estar vendo alguma coisa relacionada à parte de tricologia. Fico aqui à disposição de todos.
Sou muito feliz por fazer parte dessa casa Abratec, por fazer parte dessa família DNA Vital. Não é minha, mas eu considero. É tudo. Mas eu digo assim que foi uma grata surpresa conhecer e, de verdade, assim, pessoas que fazem com comprometimento e com seriedade têm respostas diferentes. Então, eu convido a vocês que tenham essa vontade, venham fazer parte desse grupo, permaneçam desta forma, se cuidarmos um do outro, com seriedade, com cuidado, com amor, não tem o que se destrua. E o conhecimento está para todo mundo. Então, vamos estudar, vamos aproveitar toda essa oportunidade que a Abratec tem. E agradeço justamente por fazer parte dessa casa Abratec. É uma honra para nós, Angela. Gente, muito obrigado. Beijo a todos. Depois de uma conversa agradável dessa, né, Angela? Obrigado a todos que estiveram aqui junto com a gente hoje. Sigam a Abratec, entrem no portal da Abratec, entrem na associação, no nosso site, nos canais de comunicação com vocês e venham fazer parte. É o que a gente fala sempre, né, Angela? Unidos, nós seremos muito mais fortes, tá bom? Muito obrigado para vocês, um bom dia a todos aí, um beijo no coração de todos, tá bom? Tchau, tchau.